É isso aí. Estamos aqui na TV JM. Esse é o canal TV JM para mais um podcast da segurança privada. Estou aqui com meu amigo Joel, que hoje nós vamos aqui participar do podcast Quem Pode Fala. É um podcast dos trabalhadores da segurança privada, vigilante, dos nossos co-irmãos porteiros e também os trabalhadores terceirizados. Enfim, é um podcast dos trabalhadores. E hoje nós vamos falar muito da manifestação que aconteceu dia 9 de maio na Avenida Paulista. Na verdade, foi uma passeata, né? Uma passeata que é mais difícil de organizar do que uma manifestação. Que, por sinal, foi algo assim, acima das nossas expectativas. Essa passeata, ela superou o nosso pensamento do que a gente imaginava, né? E eu costumo dizer que uma semana após a nossa passeata, que foi dia 9, vai continuar o quê? O pós-passeata, o pós-manifestação vai continuar. Como? Através da internet. Então você, vigilante, que está aqui agora assistindo, vamos continuar no pós-manifestação. Continuar como? Compartilhando, publicando nas redes sociais, entendeu? Mandando pro WhatsApp. Enfim, é o pós-manifestação. Quanto mais a gente compartilhar, quanto mais a gente divulgar as imagens, os vídeos da manifestação, a gente vai conseguir ter um resultado maior, certo? Se a primeira, que foi dia 6 de abril, chegou em Brasília, essa daqui vai chegar nos Estados Unidos. Essa do dia 9 de maio vai chegar nos Estados Unidos. Enfim, eu quero dizer que ela vai rodar o Brasil. E nós vamos conseguir o nosso objetivo, que é recuperar a nossa aposentadoria especial. Então, Joel, o que você achou daquele começo, Joel? Aquele começo da nossa passeata, que foi ali em frente ao MASP, do outro lado da rua, né? Onde estava o carro de som. O que você achou? Já fala aí com os nossos inscritos do canal, nossos telespectadores aí. Queria saber de você, Joel. Olá. Rocha, forte como a rocha, vigilante rocha. Primeiro que nós vamos abrir um podcast com um convidado abrindo um podcast. Primeira vez na história, hein? Por que esse privilégio, né? Não é um privilégio, é um orgulho, cara, ter você mais uma vez. Nós aqui buscamos o diferente, o impossível e o inacreditável. Cara, que passeata maravilhosa. Foi. Ali aquela Paulista, né, com os vigilantes ali brigando no bom sentido, marcando presença. Como deve ser. Como deve ser. Que, aliás, nós acabamos de terminar uma passeata e estamos aqui gravando o podcast para você, vigilante, para você, porteiro, controlador de acesso, para você, profissional terceirizado. Acabamos de terminar uma manifestação e estamos aqui. E informar para eles, né, como foi aquela Paulista. E a Brigadeiro, cara. Pô, eu assim, já participei de várias manifestações, passeata. E eu comentei em cima do carro, tava com o Christian lá. E eu falei, 7 anos sem subir em cima de um carro. 7 anos. Mas me senti muito feliz. E como usar um jargão já antigo, né? O velho filho retorna à sua casa. Verdade. E agora nós temos pessoas novas, né? Sangue novo. Pessoas que querem lutar e vem com sangue nos olhos. Vem com sangue nos olhos. E a gente, Rocha, eu quero lembrar, parabenizar a comissão, a organizadora
né? Eu vou tentar aqui lembrar de alguns. Ronaldo da Leste, Américo, que veio lá de Minas Gerais, cara. Não, o que veio de Minas foi o Ademir. O Ademir. 3 horas de viagem. O Ademir. 3 horas de viagem. O Américo, né, cara? Que ali se empenhou. Da Leste. Da Leste. O Américo eu tive com ele lá no batalhão, na 11ª. Nós fomos lá protocolar uns documentos para manter a segurança e a ordem, nos comprometendo a não ter bagunça. E realmente não teve, hein, cara? Seu Neilo, né? E assim, realmente não teve bagunça. Os vigilantes estão de parabéns. Os vigilantes que estiveram lá estão de parabéns. E teve também lá o nosso amigo Demi, né? Que é daqui de São Paulo. Tem o Demir e tem o Ademir. O Ademir é de Minas. É verdade. Né? E Demi é daqui. É das antigas. É verdade. Né? É aquele que eu sempre falo, que eu tenho orgulho e falo assim, cara, o cara vendeu seu próprio ticket de alimentação pra ir lá brigar junto com... Até foi recebido pelo senador Paulo Paim, lá em Brasília. Ele vendeu, não tinha dinheiro, comprou a passagem de avião. Rapaziada, aqui é o Vigilante Beni Silva. Estamos aqui na Brasília representar sobre o PIS nacional. É guerreiro, ele é de coragem, de coragem. Mas voltando ao assunto da passeata, e como a do dia 6 que vocês promoveram. 6 de abril, né? 6 de abril, promoveram. E eu, por um lápis, né, esqueci. Não fui. Mas a do dia 9 não poderia deixar de ir. E lá nós trabalhamos, fizemos um trabalho bonito. Foi. E ela também repercutiu. Sim, tá. Nossa. Chamou a atenção dos críticos e de pessoas que elogiam, né? Verdade. Tem sempre aquelas pessoas que vão criticar, aquelas pessoas que vão falar mal, mas a grande maioria tá do nosso lado, a grande maioria vai falar bem, vai ajudar no pós-manifestação, divulgando, compartilhando, e isso é muito importante. Muito importante. A gente precisa de pessoas para somar, não para dividir, né? Então eu sou muito ruim de lembrar nomes. Eu não consigo lembrar mais o nome. Eu sei que existe a comissão organizadora da passeata do tema 209. Mas eu vou aproveitar aqui agora, porque eu vou cobrar todos eles, que eu pedi o nome deles para mim não esquecer, né? Cada um. Aqui, eles não mandaram. Lembrei de um. WK, o louco do bem. WK. O louco do bem. Né? O Christian também. O Christian. Verdade. Né? E eu falo desses aí, da que tava ali. Não sei se você lembrou do seu Nélio. Eu acho que você falou aí. Tem o seu Nélio, né? Um senhor de idade aí já. Eu acho que ele não vai nem gostar que eu vou falar isso, né, moça? Já ali. Já para aposentar, mas tá lá na luta. Tá lá brigando. E eu acredito que ele mesmo aposentado, conseguindo esse tema aí ir à frente, ele vai continuar na luta. É verdade. E eu vou tentar aqui achar o nome de alguns aqui no grupo da liderança, e nós vamos aí ao longo do programa, vamos lembrando aí, vamos falando. É verdade. Né? Que esses caras aí tiveram aí na linha de frente, protocolando, fazendo ofício, conversando com pessoas de alto escalão. E lá no final, nós também vamos lembrar aí que há muito tempo a gente não se via o Servisp, Sindicato dos Vigilantes do Estado de São Paulo, né? Presente. Tá de parabéns. Mas vamos deixar para comentar deles lá no final. É verdade. Né? E Rocha, e ali na Lesp? A chegada na Lesp ali? Sim, eu queria só voltar um pouquinho antes, que quando nós chegamos na Avenida Paulista, em frente ao MASP, eu já avistei logo o carro de som, né? Que é uma novidade, né?
É diferente o carro de som da primeira manifestação que a gente fez. Essa segunda manifestação na Avenida Paulista já tinha ali o carro de som, aonde nós fizemos ali o primeiro discurso, foi em frente ao MASP, em cima do carro de som, entendeu? Foi um marco para nós isso, discursar ali em cima do carro de som, né? Ah, lembrei de o Fábio Love. Fábio Love veio de Campinas. O de Campinas. Fábio Love veio de Campinas, trouxe uma comitiva, trouxe uma caravana de Campinas. Fábio Love, um abraço para você. Lembrei também do Vavá. O Vavá também, meu amigo, um abraço, Vavá. Ele foi, filmou, tirou foto, tá divulgando nas suas redes sociais. É isso daí. Tem muita gente que eu vou lembrar, né? A minha cabeça não é boa, muito tempo trabalhando à noite de vigilante. Preciso tomar uns remédios pra cabeça, pra melhorar o cérebro. Porque não é fácil. Mas tomara a Deus que eu consiga lembrar do nome de todo mundo aí pra ir falando. Então, fizemos o primeiro discurso, né? Colocamos as pautas ali na frente do MASP. Na frente do MASP. E aí foi chegando os policiais que estavam dando apoio, né? Queremos agradecer a Polícia Militar do Estado de São Paulo que deu um apoio. A Segurança Pública de Segurança Pública, né? A Secretaria de Segurança Pública. A Secretaria de Segurança Pública. A CET, né? A Companhia de Trânsito, de Tráfico, né? De Tráfico e Trânsito, CET, Companhia de Engenharia de Tráfico. Isso, é bom lembrar. Será porque que é isso mesmo? Vamos ver. CET. Puxa aí. Vamos colocar aqui, né, moça? Isso aí vai ter que... A sigla CET. Vamos. Que é ao vivo, Companhia. Companhia. Não. É companhia de... Meu Deus, aí o primeiro entrevista. Não, é isso mesmo. É CET. Sim. Tá aqui, ó. CET. Companhia de Engenharia de Tráfico. Isso. CET. Companhia de Engenharia de Tráfico. Depois desse aí. Google aqui, né, mas a gente não fica mais burro, não. É verdade. Então foi muito importante a CET, a Polícia Militar ali, fazendo a nossa escolta, né? Protegendo ali. A Guarda Municipal também. A Guarda Municipal, né? A GCM estava lá, né? Olha o quanto uma manifestação ou uma passeata a gente move, né? A gente acaba trazendo, incomodando, né? Não vamos dizer que não vamos estar incomodando, não, mas assim, amenizamos no máximo para não ter problema no trânsito, porque a população não tinha nada a ver com o nosso problema, né? Verdade. Então, foi o que nós fizemos organizadamente e ordeiramente. Verdade. Né? Então, eu gosto muito de enfatizar o respeito, né? E conosco e a gente com a população também, que é muito importante. Verdade. Você vê ali os vigilantes, tudo seguindo as regras que foram acordadas com os órgãos de segurança, a companhia de tráfico, a Guarda Municipal. Então, seguimos o protocolo. Verdade. Não houve nenhum imprevisto e nenhuma grave na condução do trânsito de São Paulo, que já é um caos. Verdade. E aí, quando a gente terminou os discursos, né, as pautas ali na frente do MASP, a gente começou a fazer a passeata. Começamos a marchar, estendemos as faixas, né, as bandeiras, os cartazes, e começamos a marchar em direção à Lesp. Só te empatar. Você vai falando e o vídeo vai correndo aqui, tá? Sim. Vai correndo aqui. Sim. A gente vai colocar. Temos imagens, né? Temos imagens da manifestação. Né? Os nossos editores estão colocando as imagens aí. E a gente descendo ali na manifestação ali, sabe? Aquela estrutura profissional mesmo, uma estrutura top.
Graças a Deus deu tudo bem, não teve um incidente. Deixa eu perguntar, você já tinha participado de algo assim? Semelhante? Não. Isso eu tô falando fora do religioso, porque nós estamos falando aqui com duas pessoas evangélicas, né? Sim. E nós não estamos misturando aliás, nada disso, né? Que nós estamos falando de luta, de trabalhador, de profissão. Que, aliás, vigilante tem religião. Tem religião, claro. Tem alguns que não tem. Já trabalhei com vigilante ateu. Sim. Já trabalhei com vigilante ateu. Mas a maioria dos vigilantes tem religião, né? É um direito de todos ter religião, expressar a sua fé. Eu tenho um grupo, não sei se eu posso falar aqui. Pode. Aqui nós somos livres. Eu tenho um grupo de vigilantes que é pastores, obreiros, diáconos, presbíteros, dirigentes de igreja. Eu tenho um grupo só de vigilantes evangélicos. Né? Legal. Que a gente até brinca, né? A gente fala que nós somos os vigilantes de Cristo, né? Então, é importante também a gente sempre frisar isso, que o vigilante ele não é só ali 12 horas. Não, o vigilante tem família, tem religião, o vigilante tem as suas particularidades, né? Vamos dizer assim. E nessa manifestação, que foi uma manifestação assim perfeita, não teve um incidente, não teve nada de vandalismo, nada. Foi todo mundo consciente, todo mundo ali em um só objetivo, em um só ideal, que era lutar pela aprovação do tema 1209, né, para que o STF, o Supremo Tribunal Federal, coloque em pauta de julgamento e julgue ao nosso favor, julgue em favor dos vigilantes. Por quê? Porque quando nós estávamos descendo nessa passeata, nós saímos marchando, eu vi vigilante de muleta, eu vi vigilante idosos, mas idosos mesmo, né? Vigilantes com problemas de coluna, vigilantes com enfermidades, e eles se esforçaram e estavam lá marchando com a gente, estavam lá na passeata com a gente. Vigilantes que poderiam estar até no hospital, né? Tem relatos aí de um vigilante, eu não vou citar o nome, né? Mas tinha um vigilante com câncer lá. Um câncer. Olha a força da união dos vigilantes. Ele falou, não, eu vou lá. E ele estava lá lutando pelos seus direitos, né? Enquanto a gente vê que os vigilantes, eles precisam se unir cada vez mais, né? Eu costumo dizer que nós somos uma corrente. E cada vigilante é um elo dessa corrente. Então tinha muito vigilante ali que se esforçou, lutou, né? E a gente descemos aquela Brigadeiro, a gente descemos ali a Paulista. Foi assim um ato marcante, foi marcante. E tá rodando o Brasil, os vídeos tá rodando o Brasil. Eu até queria que você falasse a importância dos nossos companheiros compartilhar na internet. Verdade, eu acho que foi bom lembrar. É bom lembrar porque, assim, às vezes não é só assistir. Não é só ver. Também, às vezes, não é só ir na manifestação. Hoje nós temos as redes sociais, foi bem lembrado. Precisa ser compartilhado. Hoje, nós temos a TVJM. Temos o canal do Vigilante Rocha. Compartilha. Vai estar todas as informações nesses canais. Todas. Das próximas manifestações. Eu acho que agora, Rocha, você querendo ou não, de antemão já te adiantando, isso aqui virou uma parceria. Porque temos o mesmo objetivo. Estamos brigando pela mesma causa. Temos a mesma profissão. E o nosso Deus é um só. Verdade. Nada é por acaso. Nada é por acaso. Então isso agora eu acho que se tornou uma parceria, cara. E eu digo uma parceria de amizade, de compromisso, de lealdade. Eu vou até falar algo com você que eu falo muito com o Christian, né? Que aquele gordinho preferido, né?
Mas uma vez o Porto tá aqui, não quer trabalhar não. Ele teve os motivos dele. Que não vai faltar lealdade aqui. Pode faltar tudo. Lealdade não. Da mesma forma que eu falo, eu elogio, eu cobro. Eu não vou ter medo de cobrar. Não vou ter medo de ir lá. Pode estar no grupo do WhatsApp, eu vou chamar, vou falar, ó, tá acontecendo isso. Por quê? Para não ter desconfiança do trabalho. Verdade. Tudo tem que ser às claras, né? As claras. Às claras. Essa manifestação é importante a gente lembrar também, isso que você está falando é verdade, que teve muitos porteiros controladores de acesso que estavam lá. Sim. Muitos porteiros que estavam lá. E eu até gostaria de aproveitar e falar para os nossos amigos porteiros que nós vamos lutar sim pela categoria dos porteiros. Vamos lutar. Por exemplo, 30% de periculosidade para os porteiros. Existe a PL 1142. PL 1142, grave bem esse nome, porque nós vamos lutar 1142 de 2022. Deixa eu só te cortar para você, vai terminar seu raciocínio. Dentro do que você vai falando, vai ter um vídeo aqui de 2012, de quando os vigilantes de São Paulo estavam na rua brigando pela essa periculosidade. Pode falar. Então, nós vamos lutar por essa periculosidade de 30% para os porteiros. Essa PL 1142 vai ter que ser aprovada. Ela é de 2022. Ela é nova. 2022 é nova. Nova. Né? Ela está tramitando desde março de 2024. Está tramitando. Ela está andando. O autor dessa PL 1142, que trata do 30% de periculosidade do porteiro, é o deputado federal Túlio Gadelha. E assim, nós vigilantes, muitos são porteiros. Ele é do Paraná, o Túlio Gadelha aí? Eu não lembro de onde que ele é. Eu também não lembro, não sei se é Paraná, mas é alguma coisa assim. Então tem muito vigilante que trabalha de porteiro, tem muito porteiro que trabalha de vigilante. A gente fala que é nossos co-irmãos. Eu comecei trabalhando em 1999. Na época a gente trabalhava, não tinha nem curso de vigilante. Algumas empresas contratavam você para fazer segurança sem curso. Eu trabalhei fazendo segurança sem curso. Trabalhei como segurança horista, segurança de balada, fiz muito segurança de balada. Na verdade, eu comecei como segurança de balada, né? Segurança de evento. Em 1999. Fazendo segurança de balada, segurança de evento, sem curso. Trabalhei como vigilante horista. Na época, não se falava esses nomes, né? Vigilante horista, vigilante intermitente. Na época eu não falava isso. Entendeu? Só corrigindo aqui, o deputado é do Recife, Pernambuco. Foi um lápis meu, mas depois do Google aqui a gente consegue corrigir. O Google é um dos nossos assessores aí, né? Então, esses 30% de periculosidade é importante. Como eu estava falando, eu comecei trabalhando como segurança de balada, sem curso de segurança, em 1999, sem um curso de segurança. Aí trabalhei como segurança horista, segurança intermitente, que na época eu não falava esse nome. Cheguei a tirar férias sem o curso. De segurança. Aí depois que eu fiz a formação de vigilante e comecei a trabalhar. E mesmo assim, como eu comecei a trabalhar de vigilante, na época não tinha colete, não tinha coldre. O meu primeiro posto, eu colocava o calibre 38 na cintura assim. Não tinha colete, não tinha lei de colete, nada. As munições ficavam no bolso, assim, ó. Então, naquela época, a gente trabalhava de vigilante e não tinha essa fiscalização que tem hoje. Então, muitos começaram como porteiro. Eu trabalhei de porteiro. Eu tenho orgulho de falar que eu trabalhei como porteiro, controlador de acesso. Então, nós vamos lutar por essa categoria. Vamos lutar por essa periculosidade de 30%. Por quê? O porteiro, ele faz segurança. E você vai concordar comigo. O porteiro faz uma revista visual de quem vai entrar no prédio.
nas pessoas, faz uma revista visual dos veículos. O porteiro, ele faz o monitoramento das câmeras de segurança. O porteiro faz. Tem porteiro que faz ronda. O porteiro faz o controle de acesso de quem entra, de quem sai. O porteiro, ele auxilia na evacuação em medidas de emergência, né? Ele auxilia chamando os órgãos competentes em caso de sinistro, liga para a polícia em atitude suspeita. Então o porteiro, ele faz segurança, sim, ele faz. Por isso que foi criado essa PL 1142 de 2022, que dá aí os 30% de periculosidade para os porteiros. Entendeu? Eu vou falar algo aqui, Rocha. O que acontece, cara? Você falou muito bem dos porteiros e vai falando e aí a gente vai lembrando. As empresas hoje, eu vou usar um termo, as empresas maléficas, elas vão lá, vende para os condomínios, vigilante. E ela vai lá e implanta porteiro. Por quê? O custo de um vigilante hoje, chega em torno de 5 a 7 mil reais. Ele armado, 14 mil reais. Mensal para o contratante, por homem. Um porteiro custa hoje 2.000 a 6.000 reais. O custo para o contratante. A empresa maléfica, ela veste o porteiro o uniforme. Olha bem o que eu estou falando, que é para a gente brigar com isso também. Ela veste o porteiro igual o vigilante. Vende o vigilante e entrega o porteiro. Tem alguns contratos que tem o porteiro. Porém, olha o que acontece. O porteiro faz o serviço de vigilância. Mesmo sem o curso, né? Verdade. Ele faz revista, ele faz ronda, se expõe ao tempo, monitora as câmeras de segurança. E eu vou te falar algo ainda. Que tem condomínio que faz do porteiro recepcionista. Verdade. Então o que acontece? Nada mais justo que essa classe tenha a periculosidade. Exatamente. Porque eles fazem o serviço de segurança. Eu já falei em outro podcast, em outro programa, que a recepcionista, ela faz parte da segurança privada. Porque ela é a primeira a recepcionar, ela é a primeira a identificar quem chega, cadastrar quem chega, para depois haver a liberação. Tudo passa pela recepcionista. Também é uma profissão que deveria ter a periculosidade. Aí pega a recepcionista, ela vai embora. Quem assume? O porteiro. É o porteiro que vai ficar de recepcionista. Que por sinal também, muitas empresas contratam o porteiro como vigia, porque vigia não precisa ter curso de formação. Contrata o vigia e coloca ele para fazer segurança também. Olha que maravilha, isso vai dar um corte bacana, né? Falar a realidade. Então, o que nós vivemos, eu vou te dar um exemplo. Eu tenho 23 anos na área de vigilante. 23 anos. 15 é em média
em condomínio. 15 em média em condomínio. 5 de líder. E eu vou te falar para você, eu como líder, cansei de fazer isso, colocar o porteiro de recepcionista. Colocar o porteiro de vigilante. Ah, que eu queria? Não. Ordens Suprema. E eu teria que fazer e tinha que fazer porque eu recebi a ordem. Senão era punido. Então você vê, é verdade. Às vezes não, é o que acontece. Por medo de perder o emprego, a pessoa engole vários sapos. Sim. O profissional terceirizado engole muito sapo com medo de perder o emprego. O porteiro, a frente está suja ali, você pode passar uma vassoura? O porteiro vai passar uma vassoura na frente do prédio com medo de perder o emprego. O porteiro, tem umas cadeiras lá em cima, lá, você faz um checklist, quantas cadeiras tem e tal. Isso não é serviço de porteiro. Ele abandona a portaria, vai lá e faz o checklist, com medo de perder o emprego. Então, o porteiro, ele é um profissional que faz muito acúmulo de função, ele acumula várias funções durante as 12 horas, ele faz desvio de função quando ele trabalha de segurança, de vigilante, entendeu? Tem porteiro que até salva-vida. Eu ia acabar de falar agora. Que é salva-vida. Então, o porteiro, ele precisa desses 30% por tudo que ele faz. É merecido. Fora os acúmulos de função, o desvio de função. O porteiro é tudo. O porteiro é como se fosse um faz tudo. Não é verdade? Você falou algo aí que é muito importante. Olha, condomínio que tem ali ponto. Olha bem, o que acontece, e eu estou dizendo para você. Eu cansei de presenciar. Coisas que nós vivenciamos, que nós vimos. Né? Não é... Nós não estamos inventando aqui, né? É vigilante fazendo função de bombeiro civil, porteiro fazendo função de bombeiro civil. Olha bem, aonde tem ali ponto. Chega o seu engomadinho, posa seu helicóptero, a gerência do condomínio, postos que tem supervisão e liderança. Olha bem, isso é para dar um corte, hein? E liderança. Encaminha o porteiro para ir recepcionar no L ponto o engomadinho. Ele sobe para ir recepcionar. E eu tô te falando, esse tipo de desvio de função existe e ninguém fiscaliza. Até os bombeiros civis, eles têm que ter um treinamento de L ponto. L ponto. Específico. Exato. Entendeu? Então você vê a importância dos 30% do porteiro. Vamos fazer assim, eu vou pedir o editor para colocar a NR que o bombeiro precisa fazer para atender a ele ponto. Você vê que tudo vai se encaixando. Nós abrimos esse podcast depois de terminar uma passeata. Uma passeata. Muito bem organizada. Estamos aqui falando dos porteiros, que nós vamos lutar pelos porteiros. Sim. 30%. E aí entra os nossos 30% dos vigilantes que nós temos, que é comprovado em folha, que já está na hora de aumentar por 40%. O que você acha? Aumentar 10% dessa periculosidade aí. Boa, maravilha. Essa é a briga. O quê? Buscando a valorização do profissional da segurança privada. Sim. Esses 30%. Se o porteiro... Olha só como tudo se encaixa. Se a gente conseguir os 30% para os porteiros, nada mais justo de subir 10% para o vigilante. Aí o vigilante vai passar a ter 40% de periculosidade. Entendeu? Os porteiros vão ficar com 30% e o vigilante com 40%. É uma briga que a gente vai iniciar, vai lutar, já estamos lutando por isso, né? E vamos bater nessa tecla. 40% de periculosidade para o vigilante. Chega de 30%, porque a gente precisa de valorização, Joel.
Você quer O ver? vigilante precisa de valorização. 30% já foi. O nosso salário está muito baixo. Nós precisamos de 40%. Nós vamos brigar para isso ser aprovado. 40% de periculosidade para o vigilante. Quer ver? Olha, Olha você. o corte aí. É, já dá um corte. O que acontece? Nós pegamos aí, ó, o vigilante, porteiro, controlador de acesso. E os vigia, né? Que é tudo a mesma coisa. É, tudo a mesma coisa. Fiscal de loja, fiscal de piso. E também as recepcionistas. Recepcionista. Isso é um corte, nós não podemos esquecer delas, as recepcionistas, geral, né? Que também tem que ter a periculosidade. Mas olha o agrave das profissões que são criadas para embutir na área da segurança privada. E eles dizem que não tem nada a ver. Você pega ali o controlador de acesso. O que é o controlador de acesso? Ele controla a entrada de pessoas. É segurança ou não é isso? Aí o que acontece? Porteiro. Ele fica na portaria que controla a entrada de pessoas. O vigia noturno faz o quê? Aí nós vamos pegar o vigia noturno, que controla a entrada de pessoas. Aí entra o vigilante, que além de controlar, proteger, a proteção pessoal, proteção de terceiros e proteção patrimonial. Qual é a diferença do vigilante? Tem uma lei específica, Curso de formação. custo de formação, e o que garante ele, dentro da sua lei, da nossa lei, a legítima defesa, que enquadra na proteção do patrimônio, na proteção do terceiro e na proteção própria. Verdade. Então, esses três é o que garante a lei para nós. Isso. Agora, o porteiro, aonde? Não estou dizendo que ele não tem a legítima direito à legítima defesa, mas o que garante ele a legítima defesa? Verdade. Que ele não tem um curso específico de segurança. O porteiro tem um curso de 8 horas. Hoje está dando 8 horas. Espera ainda, cara. Aí eu pergunto. E ele faz toda a segurança igual o vigilante. 4 horas de curso, É. 4 horas de curso. E ele faz toda a segurança igual o vigilante. É. E cadê a periculosidade dele que ele não tem? Aí vai entrar agora uma pergunta que os vigilantes me fazem e que se encaixa certinho. Por que o piso de Brasília é maior do Brasil? Sabe por quê? Porque lá eles têm representatividade. Tem anos que tem políticos que correm com eles lá. Por isso que eles têm esse piso nacional maior. A partir do momento que os outros estados tiverem representantes que lutam pelo vigilante, que lutam pelo porteiro, principalmente o vigilante no piso nacional, vai aumentar o valor do salário. Aqui em São Paulo, por exemplo, aqui em São Paulo, onde nós estamos falando no podcast Quem Pode Fala, da TV JM. Aqui em São Paulo, se nós tivéssemos representantes da categoria da segurança privada, se nós tivéssemos já a nossa bancada da segurança privada, se nós tivéssemos já a nossa bancada dos vigilantes, se nós tivéssemos já vigilantes deputados, a gente já poderia brigar por essa valorização e o aumento do nosso salário. Para o nosso salário, pelo menos, ficar equiparado com o salário de Brasília. Então, um dos motivos do salário de Brasília ser o maior não é porque lá o alto poder lá, o poder aquisitivo lá é maior, não. É porque lá eles têm os representantes deles lá. Eles têm. Então é isso que está precisando em todos os estados brasileiros. Representantes que sejam vigilantes para lutar e para aumentar esse salário. Rocha, lá em 2012, nós já brigávamos pelo salário nacional, o piso nacional. Né? Veio muito comentado, ganhou força, depois veio enfraquecendo, né, por não ter representante.
Eu poderia citar aqui quem muito brigava por isso, e até hoje, e eu posso te garantir que o gabinete dele está aberto, é o senador Paulo Paim. Nós não estamos falando aqui de política não, tá? Nós estamos falando de político, que realmente quer representar alguém, ou quer fazer algo. Você pode marcar e ligar que o gabinete dele está aberto. Ele era um dos senadores mais ativo sobre o PIS nacional. Aí, lá em 2012, né, às vezes o cara falava assim, por que Brasília tem esse PIS e nós temos? Cara, não é um meio de questionar, não é porque Brasília tem e nós não temos. A questão é que nós merecemos um salário melhor. São Paulo merece um salário melhor. Sim. Nós somos a capital que rege o PIB nacional. Aqui é a base. O custo de vida daqui é tão alto quanto o de Brasília. Porém, o que acontece? Lá em 2012, eu volto a frisar e eu dizia para todos, cara, não é diminuir o salário de Brasília, é ultrapassar o salário de Brasília. É difícil? É, não é impossível. Por isso, eu já volto a falar aqui como eu falei no podcast passado. Temos que montar a bancada da segurança privada. Temos que montar a bancada da segurança privada aonde vigilante vota em vigilante. Tá na hora do vigilante votar e eleger políticos que nunca fizeram nada pela segurança privada. Tá na hora do vigilante parar de votar em coronel, major, delegado. Por quê? Porque eles lutam pela categoria deles. Então, você, vigilante, ano que vem tem eleição, 2026. Vote em vigilante para elegermos a bancada da segurança privada, para a nossa categoria ter representantes lá para brigar por melhorias, inclusive o piso nacional, que quando foi criado esse projeto de lei, R$ 3.200. Hoje, esse R$ 3.200 já tá defasado. Hoje esse R$ 3.200 já está defasado. Tem que ser maior ainda esse piso nacional. Ó, entendeu? Eu vou ser o advogado do diabo, usar a frase do Christian, né? Eu concordo com 80% do que você falou, que vigilante vota em vigilante. Por que eu não concordo 90%, 100%? Porque eu quero dar um conselho a todos. Pesquisa sobre a pessoa. Não é também chegar e votar porque o cara é vigilante. Entendi. E aí... Isso aí dá um corte, hein? O que acontece? Pensa comigo. Procure vigilantes que lutam pela causa de fato. Vigilantes verdadeiros. E que outra coisa? Não aproveitadores. E que a gente tem 12 horas para trabalhar. O vigilante que faz 12 horas. O vigilante que puxou guarita. O vigilante que toma chuva e sol. Fazer igual o Christian de novo. O vigilante é resiliente, né? Verdade. Sujeito a tudo. Os intempéries do tempo. Aí você pega lá um cara que fez um curso de vigilante. Nunca trabalhou, nunca puxou guarita. Trabalhou. Nunca puxou guarita, nunca ficou 12 horas no posto. E se titula vigilante. Por que eu vou te falar? Você é instrutor, correto? Sim. O cara, para ser instrutor hoje, aliás, antes... Sou instrutor de segurança formado pela Inforvigil na primeira turma de instrutores. Quero até mandar um abraço pro Odélio, instrutor Odélio. Senhor Odélio, muito obrigado pelos seus ensinamentos, pelos seus conhecimentos. Senhor Odélio, instrutor que me formou nessa área como instrutor de segurança privada na primeira turma de instrutores da Inforvigil. Instrutor Odélio, um abraço do Vigilante Rocha. Aí o cara me faz o curso de instrutor. Ele tem lá sua faculdade, seu estudo. Faz o curso. Às vezes é até empresário já. Para poder atuar como instrutor,
ele tem que ter uma formação, autorização, fazer uma prova na Polícia Federal, mas para atuar ele tem que ter o curso de vigilante. O que eu tô querendo dizer? Que tem cara que ele nunca puxou uma guarita e não sabe o que é ser vigilante, ele não sabe. Tem o curso, mas não sabe o que é. Não sabe. Então, vigilante, o vigilante tem que votar em vigilante que seja vigilante de verdade, certo? Porque tem muitos aí de conselhos de segurança que estão envolvidos com políticos que nunca fizeram nada pela segurança privada, se passando por vigilante, entendeu? Tem também pessoas falando que é vigilante, mas na verdade ele é um sindicalista, entendeu? E ele não é que ele é vigilante de verdade, não. Ele está envolvido com política, está envolvido com outras coisas. Então, na hora de votar, vote em vigilante de verdade. Pesquisa, veja a vida, pergunte, esse vigilante aqui, esse vigilante tal. Estude, procure saber na hora de votar, para votar nos vigilantes certo, entendeu? Por quê? Nós estamos falando do piso nacional. Então, a importância do representante da segurança privada em Brasília, no Planalto, no Congresso, é muito importante. Nós temos representantes lá. Eu vou dar um exemplo para vocês. A enfermagem. A enfermagem é um absurdo isso. O piso nacional da enfermagem virou lei. A lei 14.434 de 2022. 2022, sim. Virou lei. Piso nacional da enfermagem virou lei. Aonde o técnico de enfermagem é para ganhar 3.322 e o auxiliar de enfermagem ganhar 2.375. Mas hoje, 2025, maio de 2025, hoje é dia 12, né? Dia 12 de maio de 2025, ainda existe técnico de enfermagem ganhando o mesmo salário de um ajudante geral que nunca fez um curso técnico. Ajudante geral não tem curso técnico. A mulher, a moça, a senhora, vai lá, estuda mais de 2 anos para ser formada como técnica de enfermagem, e aí chega na hora de conseguir um trabalho, consegue um trabalho aonde ganha igual a um ajudante geral. Você vê, virou lei. Técnico de enfermagem, o piso nacional da enfermagem virou lei e mesmo assim não é cumprido. 3 anos depois de ter virado lei, ainda existem lugares que não está cumprindo essa lei de pagar o piso nacional da enfermagem. É um absurdo. Isso é um absurdo, né? Existe sindicato da saúde, existe sindicato da enfermagem, sindicato dos enfermeiros, Corém. Mas cadê a luta desses representantes, entre aspas, pelo profissional da enfermagem? Entendeu? Foi bom se frisar na enfermagem que me faz lembrar, assim, da mulher que trabalha em casa, trabalha fora. Nós vamos falar aqui especificamente da enfermagem. Tem um direito adquirido por lei e tem alguns estados que não pagam. É igual agora, pela deputada Érica Hilton, foi protocolado na CCJ o fim da escala 6x1. Eu vou colocar também a lei aqui, não é bem a lei, mas o protocolo, né, do pedido que passou pela CCJ e para colocar em votação, que até hoje não colocou. Há uma resistência. Mas o que acontece, Rocha? Eu não penso em nós, homens, porque já é da nossa natureza prover o lar. A gente tem que se virar. Não é verdade? Verdade. Agora você imagina as mães de família, a mulherada guerreira que trabalha num shopping que abre às 10 da manhã, fecha às 22 horas e ela só sai de lá
às 24 horas. Ela trabalha 12 mais 2. 14. Tá? Chega em casa quase 2 horas da manhã. Chega quase 2 horas da manhã. E aí, quem trabalha em lanchonete, mesma situação. Restaurante, padaria, mercado. Vai dar corte, hein? Eu faço aplicativo. Eu trabalho à noite. Aliás, tá virando uma FT do vigilante. Do vigilante. Aí eu trabalho à noite. O meu público são esse pessoal, cara. Porque não tem ônibus e não tem condições cansados para chegar em casa. 2 horas da manhã. Se ela não chamar o carro de aplicativo, ela não consegue chegar em casa. Verdade. Aí há uma resistência do nosso legislador em não aprovar uma lei para beneficiar as mulheres. Cara, eu volto a repetir, nós homens já é da nossa natureza. Agora você imagina uma mulher, que aconteceu agora recente, né, para deixar bem claro que nós estamos aqui em Itaquera, próximo ao centro de Itaquera. Eu estou aqui a 5 minutos do metrô Itaquera, aonde foi assassinado uma mulher que estava vindo da faculdade porque não conseguiu um ônibus. Não conseguiu chegar em casa. Ela foi assassinada, estuprada. Vou ter que cortar essa parte. Ela foi abusada. Violentada. Ela foi violentada. Agora, imagina, cara, eu estou usando ela como exemplo. Essa escala 6x1, ela é uma escravidão. Eu vou te dar um exemplo. A escala 6x1, ela começa 8 horas de trabalho. Em alguns lugares são 7 horas e outros 6. A pessoa entra 6 horas da manhã, sai ao meio-dia, entra outras pessoas, sai às 20 horas e outras entram às 2 e sai às 10. Que condições tem uma mãe de família trabalhar 6 dias seguidos? Porque ela sai meia-noite, vai para casa, chega 2 horas, vai dormir, descansar, no outro dia de novo tem que se arrumar para ir, colocar filho na escola. Por que não uma escala especial 12x36 para esses locais de trabalho? Uma ótima ideia. E tá mais na hora, mais do que nunca, desses representantes do povo, começar a trabalhar mais para a população. A gente observa que quando é uma lei para eles, é aprovada rápido. Agora, quando é uma lei para beneficiar o povo, os trabalhadores, essa lei demora. Entendeu? Quando a gente desceu a Avenida Paulista, que chegamos na Lesp, tinha um monte de policiais lá, nós demos com a cara na porta, não tinha um representante do povo para representar para receber os trabalhadores vigilantes que fizeram uma passeata. Nós descemos a Avenida Paulista, chegamos na Lesp, demos com a cara na porta, não tinha ninguém, nenhum representante do povo para receber a gente lá. Eu e você ainda conseguimos conversar com os policiais e passar pela rampa para poder fazer uma gravação. Então, a nossa manifestação foi boa, foi maravilhosa a nossa manifestação, superou nossas expectativas, né? E quando nós chegamos na Lesp, foi um momento assim de êxito. Conseguimos fazer nossa manifestação. E aonde teve uma segunda parte, né,
da gente colocar em pauta ali as questões, né? Que a gente está lutando, reivindicando. Quando nós chegamos ali na Lesp, ainda a gente fizemos uma segunda pauta, né? Uma segunda palestra ali, onde muitos colegas nossos falaram ali sobre as questões que nós estamos lutando, principalmente pelo tema 1209. E que sirva de exemplo essa luta, que ela não vai parar, né? Exatamente. Essa luta não vai parar. Não vai parar. Estava adormecido aí. Eu volto a frisar, eu gosto de lembrar do meu passado. E nós vamos lutar não só pelos vigilantes, nós vamos continuar lutando pelos porteiros, pelos controladores de acesso, enfim, pelos trabalhadores terceirizados. Quando eu idealizei o Quem Pode Fala, junto com uma equipe, foi o que eu mais frisei, o Quem Pode Falar é para o trabalhador brasileiro. É todas as profissões, todas. Então nós vamos falar aqui de vários assuntos profissionais, que é a categoria que nós reside, né? Estamos expandindo para várias outras, porque o vigilante, olha a importância do vigilante. Cara, quem vê tudo e sabe de tudo é o vigilante. Você imagina, eu trabalhava em condomínio, trabalhei agência bancária, trabalhei indústria, trabalhei em parques municipais. Entre aspas, trabalhei pouco tempo, mas trabalhei em terminais de ônibus e estações de trem, né, CPTM. E lá é o que nós mais temos, é esse problema com o sexo feminino. A dona de casa, que trabalhadora, lutadora, porque ela tem 2 empregos. Ela tem em casa e tem lá. E aí, a gente fala do nosso tema, a gente briga do nosso tema, mas nós falamos de conhecimento de causa. Nós falamos de conhecimento de causa. Tá? Nós conhecemos todas as profissões, porque nós atuamos em todas elas. Verdade. Rocha, eu quero deixar aqui que você faça as suas considerações. Eu vou te expulsar, porque você trabalha e eu não. Não, você trabalha. Você faz FT nos aplicativos. E você faz suas considerações, fala da manifestação, fala do tema, e nós não vamos parar. Nós não vamos parar. Já quero mandar um recado para o ministro Cássio Nunes Marques, que é o relator do tema. Ministro Cássio Nunes Marques, os vigilantes estão morrendo, aguardando ansiosamente a tão sonhada aposentadoria especial. Se compadeça, coloca a mão na consciência, abra o coração, coloque em pauta de julgamento. Coloque em pauta de julgamento em favor dos vigilantes. Ajude os vigilantes. Tenha pena dos vigilantes e coloque em pauta de julgamento. Os vigilantes não aguentam mais. Na nossa manifestação agora, do dia 9, na nossa passeata, eu vi vários vigilantes doentes, idosos, que estavam ali lutando pela aposentadoria especial. Então, Supremo Tribunal Federal, na pessoa do ministro Cássio Nunes Marques, está na hora de aprovar o tema 1209 urgente. Os vigilantes clamam por justiça. Os vigilantes pedem socorro. E eu quero agradecer a todas as pessoas envolvidas nessa manifestação do dia 9. Todos que participaram, todos que foram, todos que compartilharam, não puderam ir, mas compartilharam, certo? Todos que ajudaram direto e indiretamente essa passeata, e nós vamos continuar lutando, vamos continuar batalhando, vamos continuar nessa luta, porque vigilantes unidos jamais serão vencidos. No final, nos créditos aí,
Eu vou colocar o nome dos organizadores dessa passeata. Vou colocar, dar crédito a esses guerreiros, Albuquerque, Nélio, Crispim, Francisco, Rocha, Joel, né, Christian, Neilo. Nélio eu falei aqui, o Ademir e o Demi. Vou colocar eles aí, porque eu não vou conseguir lembrar o nome de todo mundo. Eu pedi eles para mandar e aí a gente vai, né? Mas eu vou colocar no final, dando crédito para eles. Quero te agradecer mais uma vez aí, tá? Volto a te dizer que você já não é mais um convidado, é da casa. Estamos em busca de um local específico para que você também, não só você como o trabalhador geral, as portas vai estar abertas para ele usar esse espaço como um programa próprio. Isso aqui está ficando gravado. É o compromisso que eu tenho. Mais uma vez, obrigado à TVJM, obrigado ao podcast Quem Pode Fala, e obrigado meu amigo Joel, vigilante. Muito obrigado por... Ô, Joel Costa, né? Joel Costa. Muito obrigado, Joel Costa, por essa oportunidade aí de estar aqui mais uma vez falando dos trabalhadores. Obrigado mais uma vez. Foi um prazer. Prazer é todo meu. E nós temos mais um programa semana que vem, hein? Porque nós não podemos esquecer que dia 30 está sendo organizado, agora já não por nós, né? Mas sim pela CNTV e o Sindicato dos Trabalhadores, dos Profissionais da Segurança Privada. Tá confirmado já, então. Tá confirmado. Dia 30 vai ter manifestação. Dia 30 Olha vai ter. Olha o corte. Dia 30 vai ter manifestação, porque quem está organizando é a CNTV, junto com Chico Vigilante e o Sindicato dos Profissionais da Segurança Privada. Então dia 30 vai ter manifestação. Manifestação em prol da aposentadoria especial e o tema 1209. Olha, deu certinho. Sem querer.